Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos seus versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Esse evangelho traz alguns detalhes, na verdade, vários detalhes riquíssimos, que nós poderíamos ficar nesses detalhes um longo tempo. Mas eu gostaria de ficar apenas com alguns detalhes. O primeiro, que Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida. Ou seja, depois de saciar os 5.000 homens. Jesus dá aos discípulos, ele como novo Moisés, Jesus dá aos discípulos a graça de experimentarem aquilo que os hebreus experimentaram no deserto, a providência de Deus manifestada através do maná. Da mesma forma que o povo de Deus experimentou o próprio Deus conduzindo-os e alimentando-os através do maná, Jesus, como novo Moisés, também no deserto, levou os discípulos a verem que Deus está no controle de tudo e que na hora certa, uma vez que Ele alimenta o seu povo com a sua palavra, Ele também alimenta o seu povo com o pão. Ou seja, essa experiência que Jesus dá à multidão e que Jesus dá aos discípulos é para dizer que Ele é o novo Moisés e da mesma forma que o povo hebreu andou atrás de Moisés, passou pelo mar vermelho, chegou no deserto e até a terra prometida, era isso que Jesus iria fazer também para esse povo. Os tiraria da escravidão, passaria pelo mar e ele vai andar sobre as águas e os levaria para a terra prometida, alimentando-os com a sua providência e cuidando do seu povo, enquanto eles estivessem na labuta do deserto do dia a dia. E Jesus os envia a Betsaida, a casa ou a cidade do alimento, da refeição, onde somos alimentados pela própria providência de Deus. Depois que Jesus despediu a multidão, enquanto os discípulos foram para a barca, Jesus foi para o monte orar, para buscar no coração do Pai a sua vontade e realizar esse gesto agora importantíssimo que ele faria. O Evangelho traz um detalhe dizendo que logo que ele subiu ao monte para rezar, ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Por que o Evangelho traz essa palavra sozinho? Para dizer que aquilo que Jesus vai realizar, só Ele pode realizar sozinho. Só Ele pode realizar aquilo que Ele está prestes a fazer, ou seja, caminhar sobre as águas. Jesus viu que os discípulos estavam labutando, pelejando com a tempestade, achando que as suas forças estavam nos seus braços, nos seus dedos, nas suas mãos, nos seus punhos, nos remos, que a sua força, os discípulos achavam que
A força deles estava em si próprios. Enquanto eles labutavam, pelejavam, cansados, e vendo que a força não estava nos seus músculos, Jesus veio tranquilamente andando sobre as águas, pisando sobre a própria morte, pisando sobre o mundo mau, o sinal da sua ressurreição, para dizer que só podemos andar sobre as águas tranquilamente se nós fizermos como ele, subirmos ao monte para estarmos na presença do Pai e, cheios do poder do alto, virmos e combatermos no dia a dia. Jesus obriga os discípulos a irem na barca para mostrar para eles que no meio da tempestade nós temos condições de experimentar a bonança como se estivéssemos em terra firme. A fé é a única que pode nos possibilitar de estar no meio da tempestade e viver como se estivéssemos em terra firme. A fé é a única que pode nos dar estabilidade, porque ela revela para nós que a nossa força não está nos nossos músculos e na nossa maneira de fazer, nem no nosso jeitinho brasileiro. A fé revela que a nossa força está na oração, na presença de Deus, como fez o Senhor Jesus. Subiu ao monte, buscou no coração do Pai a sua vontade e veio tranquilamente andando sobre aquilo que para os discípulos era uma grande ameaça. Aí está o grande segredo para mim e para você. No início desse ano, sabemos que precisamos orar, que precisamos subir ao monte da presença de Deus, estarmos na presença dele. Assim, nós caminharemos sobre as águas das provações, das tempestades, das tribulações, como se estivéssemos firmes sobre a própria terra firme, como se estivéssemos sobre a rocha firme. A fé nos possibilita passar pela tempestade, estando estabilizados, firmes, como se estivéssemos em terra firme. Portanto, peçamos ao Espírito Santo que animava Jesus, que animava os discípulos, que o Espírito Santo possa nos animar e nos levar a subir a montanha, descer dela e caminhar tranquilamente na fé como Jesus fez sobre as águas quando elas querem nos ameaçar, se tornando morte para nós. Podemos estar no meio da tempestade, na nossa pequena barca, solidificados pela fé, como se estivéssemos em terra firme. Aprendamos com Jesus. Em todas as situações, as mais importantes e as menos importantes, subamos na montanha para buscar força naquele que é a nossa própria força, aquele que pode nos dar o seu Espírito para vencermos no dia a dia. Que o Senhor lhe abençoe. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.